Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Eu sempre soube que minha sogra, Elizabeth, nunca me aceitou completamente. Ela me cumprimentava com um sorriso falso, seus olhos sempre avaliando cada palavra que eu dizia, cada movimento que eu fazia. Por anos, eu me esforcei para ignorar suas pequenas provocações e comentários passivo-agressivos. No começo, tentei ser a nora perfeita, achando que, com o tempo, ela cederia e me enxergaria pelo que eu realmente era, a mulher que amava seu filho incondicionalmente. Mas o que eu não percebia na época é que Elizabeth não queria enxergar ninguém que pudesse tomar seu lugar no coração de Marcus. O pior de tudo é que ela sempre soube disfarçar suas intenções. Na frente dos outros, era sogra afetuosa, orgulhosa da família que o filho havia construído. Quando estávamos a sós, porém, suas palavras pingavam veneno. Era sutil, nunca direta, mas estava ali. O constante comentário sobre como Marcus parecia tão cansado ultimamente, ou como ele trabalhava demais para manter a casa, eram punhaladas disfarçadas de preocupação. Você deveria cuidar melhor dele, querida, ela dizia com aquele tom açucarado que me fazia roer os dentes. Marcus, por sua vez, parecia cego para tudo isso. Ele é um homem de bom coração, e acho que ele nunca imaginaria o quão manipuladora sua mãe poderia ser. Quando eu mencionava algo, ele apenas balançava a cabeça rindo e dizia, você está exagerando, Jennifer. Ela só quer o melhor para nós. E talvez, em algum nível profundo e distorcido, ela quisesse. Mas o que ela realmente queria era controle. Controle sobre ele, controle sobre nós, controle sobre tudo. Foi numa manhã comum que tudo começou a mudar. Eu estava tomando meu café na cozinha, olhando pela janela, enquanto o sol nascia preguiçosamente sobre o horizonte. A tranquilidade daquele momento foi interrompida pelo som insistente da campainha. Quando abri a porta, me deparei com Elizabeth. Não era incomum ela aparecer sem avisar, mas havia algo diferente naquele dia. Ela estava com os ombros retos, o queixo erguido, o olhar penetrante. E não estava sozinha. Atrás dela, dois policiais, suas expressões neutras, mas os olhos curiosos. Meu estômago deu um nó. Elizabeth não perdeu tempo. Jennifer, querida, eu lamento profundamente, mas eu preciso fazer isso. Algo muito grave aconteceu. Minha mente estava girando, tentando entender o que estava acontecendo. Do que você está falando, Elizabeth? Ela deu um passo à frente, sua voz ainda mantendo aquela falsa doçura que eu agora reconhecia tão bem. Minhas joias. Elas sumiram. E eu temo que você saiba onde elas estão. Meu sangue gelou. A insinuação não foi uma surpresa completa, dado o histórico entre nós, mas a audácia da acusação era surreal. Antes que eu pudesse protestar, ela se virou para os policiais. Ela teve acesso à minha casa várias vezes. Sei que isso é difícil de acreditar, mas tudo aponta para Jennifer. Eu olhei de uma face para a outra, tentando processar. Vocês não podem estar falando sério, eu disse, minha voz falhando ao perceber a gravidade da situação. Mas os policiais estavam ali, com olhares rígidos, prontos para cumprir seu dever. Jennifer Santos. Um dos policiais se aproximou. Precisamos que acompanhe para esclarecimentos. Marcus não estava em casa. Ele havia saído cedo para uma reunião, e eu estava sozinha, diante de uma cena que parecia saída de um pesadelo. Fui algemada ali mesmo, na frente da minha própria porta, sentindo a onda de humilhação começar a me envolver. Elizabeth se manteve imóvel, uma expressão de falsa tristeza em seu rosto. Mas eu via satisfação em seus olhos, o brilho cruel que ela mal conseguia disfarçar. Ela tinha planejado isso. Enquanto os policiais me levavam, senti um peso no peito que nunca havia sentido antes. Sabia que não era apenas uma questão de joias, era algo muito maior. Elizabeth não estava apenas tentando me envergonhar, ela queria me destruir. Durante o caminho até a delegacia, minha mente estava em caos. Como ela podia fazer isso? Como Marcus reagiria? Eu sabia que ele me amava, mas essa era a mãe dele.
Seria possível que ela conseguisse colocar uma dúvida em sua cabeça? E se a mídia descobrisse? Seria o tipo de escândalo que Elizabeth adoraria ver se desenrolar. Ao chegar à delegacia, fui levada para uma sala de interrogatório, fria e impessoal. O policial me fez as perguntas habituais, mas eu mal conseguia responder. Tudo o que eu pensava era em como aquilo havia chegado a esse ponto. A voz de Elizabeth ecoava na minha mente. Tudo aponta para Jennifer. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sempre soube. Sentei ali, no silêncio, esperando que o pesadelo terminasse. Eu sabia que era inocente, e em algum lugar dentro de mim, sabia que a verdade viria à tona. Mas o caminho até lá seria longo e doloroso, e eu teria que lutar contra algo muito maior do que uma simples acusação. Eu teria que enfrentar Elizabeth, e dessa vez eu não estava disposta a perder. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Toda a paciência, a boa vontade, a tentativa de apaziguar aquela mulher, tudo isso desapareceu. Se ela queria uma guerra, eu estava pronta. E dessa vez, seria eu quem daria as cartas. Ser interrogada na delegacia foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida. Sentada naquela cadeira fria, com luzes fluorescentes piscando acima de mim, eu me sentia mais uma criminosa do que alguém que apenas estava ali para se defender de uma acusação absurda. O silêncio no ambiente era cortante, e as perguntas dos policiais ecoavam de forma lenta e pesada, como se cada palavra carregasse o peso do mundo. Elizabeth havia calculado tudo. Ela sabia exatamente o que dizer para que eu fosse vista como culpada antes mesmo de qualquer prova ser apresentada. Enquanto o policial me questionava sobre onde eu estava na noite em que as joias desapareceram, eu podia sentir o veneno daquela acusação corroendo minha mente. Você esteve na casa da sua sogra recentemente? Ele perguntou, o olhar vazio, como se já estivesse esperando uma confissão. Sim, respondi, tentando manter a calma. Eu estava lá para o jantar com meu marido. Foi uma visita normal. A verdade é que, apesar de todas as tensões entre mim e Elizabeth, eu ainda fazia o esforço de manter as aparências, especialmente por Marcos. Não queria causar um rompimento entre ele e a mãe. Mas agora, eu me arrependia de cada vez que coloquei os pés naquela mansão. Cada detalhe era usado contra mim. Tudo fazia parte de um plano muito bem orquestrado. Enquanto as horas passavam e as perguntas continuavam, eu comecei a sentir uma inquietação crescente. Por que tudo isso estava acontecendo? Como ela conseguiu chegar tão longe sem levantar suspeitas? Eu não podia acreditar que Elizabeth havia me dado em uma armadilha tão bem elaborada. A sensação de impotência foi tomando conta de mim, até que, por fim, após horas naquele ambiente opressor, eles me liberaram para voltar para casa, mas sob a condição de que eu não deixasse a cidade. Ao sair da delegacia, sentindo o peso do olhar dos policiais e das pessoas ao redor, vi Marcos esperando por mim. Seu rosto estava pálido, com uma mistura de preocupação e frustração. Ele correu até mim, me envolvendo em seus braços, mas eu podia sentir a tensão em seu abraço. Eu sabia que, embora ele estivesse ao meu lado, uma parte dele também estava atordoada pelo choque. Ninguém esperava que as coisas chegassem a esse ponto. Querida, eu sinto muito. Ele disse, a voz quase sufocada. Eu não acredito que ela fez isso. Nem eu, respondi, tentando segurar as lágrimas. Ela me armou essa. Você sabe disso, não sabe? Eu sei, ele respondeu rapidamente, olhando para mim com sinceridade. Eu vou fazer tudo o que puder para resolver isso. Vou falar com os advogados, não se preocupe. Vamos limpar o seu nome. Eu queria acreditar nele, queria acreditar que tudo se resolveria rapidamente, mas eu sabia que Elizabeth não pararia até me ver completamente destruída. E mais do que nunca, eu precisava me preparar para o que estava por vir. Os dias seguintes foram um pesadelo. Os rumores começaram a circular mais rápido do que eu poderia imaginar. Amigos e conhecidos me ligavam, curiosos, perguntando o que havia acontecido. Alguns pareciam genuinamente preocupados, enquanto outros apenas queriam saber mais detalhes para alimentar suas fofocas.
A internet estava cheia de especulações, e eu sabia que as pessoas adoravam uma história escandalosa, especialmente quando envolvia figuras conhecidas como Elizabeth e nossa família. No meio desse caos, uma das coisas mais difíceis foi enfrentar as olhadas de pena e julgamento. Eu podia ver no rosto das pessoas a dúvida. Será que eu realmente havia roubado as joias? Será que Marcos sabia? Como eu poderia ser acusada de algo assim? Era como se, aos olhos do mundo, eu já fosse culpada. Mesmo sem provas concretas, o simples fato de Elizabeth ter feito aquela acusação já era suficiente para me condenar socialmente. Cada vez que saía de casa, sentia os olhares sobre mim, murmurando pelas costas. Aquilo me consumia por dentro, mas eu não podia mostrar fraqueza. Não agora. Marcos, por outro lado, estava furioso. Ele começou a confrontar a mãe, algo que raramente fazia. Você perdeu a cabeça? Ele gritava ao telefone em uma das várias conversas acaloradas. Ela é minha esposa, mãe. Como você pode fazer isso? Mas Elizabeth, sempre manipuladora, respondia com aquele tom calmo e controlado, como se estivesse apenas preocupada com o bem-estar de todos. Eu só quero o que é melhor para você, meu filho. Você precisa abrir os olhos. Jennifer não é quem você pensa. Essas palavras me corroíam, mas também me deixavam mais determinada. Se Elizabeth achava que podia me destruir, ela estava enganada. Eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de me defender e não apenas limpar meu nome, mas expor a verdade sobre quem ela realmente era. Foi então que um pequeno detalhe chamou minha atenção. Durante uma das conversas de Marcos como advogado, ele mencionou algo sobre os registros das joias de Elizabeth. As peças roubadas, supostamente de valor inestimável, não estavam listadas em nenhuma documentação oficial. Elas eram, aparentemente, heranças de família, passadas de geração em geração. Mas isso não fazia sentido. Elizabeth sempre foi obcecada por manter tudo perfeitamente documentado, especialmente seus bens mais valiosos. Por que essas joias não estavam listadas? Essa pequena inconsistência foi o ponto de partida para o que eu precisava. Se houvesse uma brecha, eu a encontraria. E, pela primeira vez desde que tudo começou, senti que talvez houvesse uma maneira de virar o jogo. Enquanto Marcos lidava com as questões legais e tentava manter a calma, comecei a fazer minha própria investigação. Precisava de algo concreto, algo que desmascarasse Elizabeth e mostrasse ao mundo quem ela realmente era. E quanto mais eu cavava, mais eu percebia que havia muito mais por trás dessa mulher do que qualquer um poderia imaginar. Quando a verdade começou a emergir, foi como se um véu fosse retirado dos meus olhos. Todas as peças que antes não faziam sentido agora se encaixavam de maneira brutalmente clara. Elizabeth não estava apenas tentando me incriminar por algo que eu não fiz. Ela estava escondendo segredos maiores e muito mais sombrios do que eu poderia imaginar. O que eu descobri não era apenas uma vingança familiar, era uma rede de mentiras que ela vinha tecendo há anos e que poderia destruí-la completamente se viesse à tona. A primeira pista veio de um lugar inesperado. Uma tarde, enquanto revisava antigos documentos que Marcos havia guardado em nossa casa, encontrei uma caixa de papéis relativos à empresa de joias que Elizabeth comandou no passado. Ela havia sempre se orgulhado de ser uma mulher de negócios poderosa, que construiu sua própria fortuna do zero. Mas ao vasculhar alguns desses documentos, percebi algo suspeito. Havia transações que não faziam sentido, valores enormes que simplesmente desapareciam dos balanços financeiros. Para uma empresária tão meticulosa como Elizabeth, aquilo parecia estranho demais para ser apenas um erro de contabilidade. Intrigada, levei os documentos a um amigo advogado especializado em fraudes fiscais. Não demorou muito para ele confirmar o que eu já suspeitava. Elizabeth estava envolvida em lavagem de dinheiro e evasão fiscal há anos, escondendo enormes quantias em contas no exterior e usando sua empresa como fachada. As joias desaparecidas, que ela alegava terem sido roubadas por mim, nunca existiram de fato, eram apenas mais um artifício no seu esquema financeiro ilegal. Meu coração disparava enquanto essas revelações vinham à tona. Eu sabia que estava prestes a desenterrar algo muito maior do que uma simples rivalidade de sogra.
Agora, não era só sobre limpar meu nome. Era sobre derrubar a mulher que tentou arruinar minha vida. E eu faria isso de forma meticulosa, assim como ela planejou tudo contra mim. Mas antes de qualquer movimento, eu precisava de mais provas. Elizabeth era astuta e poderosa, e uma acusação infundada contra ela só serviria para fortalecer seu controle sobre Marcus e me isolar ainda mais. Assim, comecei a agir nos bastidores. Com a ajuda de meu amigo advogado, conseguimos rastrear algumas das contas bancárias no exterior em nome de empresas fantasmas. Todos os sinais apontavam para Elizabeth. Era a prova concreta de que ela estava envolvida em crimes financeiros. Enquanto eu reunia essas informações, agi como se nada tivesse mudado. Marcus e eu continuamos nossa rotina, embora ele notasse que eu estava mais reservada. Não queria compartilhar o que havia descoberto com ele até que estivesse absolutamente certa de que meu plano estava completo. Sabia que, para ele, era difícil lidar com o fato de que sua própria mãe poderia ser capaz de algo tão vil. E mais ainda, sabia que quando revelasse a verdade, não haveria como voltar atrás. A relação entre Marcus e Elizabeth nunca mais seria a mesma, e eu precisava garantir que, quando esse momento chegasse, estaríamos prontos para enfrentar as consequências. Uma noite, enquanto Marcus estava no escritório, recebi uma ligação inesperada. Era um antigo funcionário da joalheria de Elizabeth, alguém que eu mal conhecia, mas que parecia saber muito mais sobre os negócios dela do que eu jamais imaginei. Ele estava disposto a falar, mas com uma condição: queria ficar anônimo. Elizabeth é uma mulher perigosa, ele me disse. Ela não vai hesitar em destruir qualquer um que ameaçar sua reputação. Aquilo só confirmou o que eu já sabia. Mas agora eu tinha vantagem. Ao longo das semanas seguintes, passei a compilar um dossiê completo de todas as fraudes de Elizabeth, documentando cada transferência, cada transação suspeita, cada movimento que ela havia feito para esconder seu dinheiro ilegalmente. Era uma rede complexa, mas finalmente eu tinha em mãos todas as peças do quebra-cabeça. E quando estivesse pronta para agir, seria impossível ela escapar. Mas meu plano não parava por aí. Eu sabia que uma simples denúncia não seria suficiente. Elizabeth tinha aliados, tinha conexões poderosas. Eu precisava de algo que a expusesse publicamente, de maneira que nem suas amizades influentes pudessem salvá-la. Então, marquei uma reunião com um jornalista investigativo, alguém com quem eu poderia contar para divulgar a história no momento certo. Quando o escândalo viesse à tona, seria devastador. Não só sua reputação seria destruída, como também todas as suas atividades ilícitas seriam colocadas sob o holofote da justiça. Enquanto eu traçava cada passo com cuidado, fingindo que minha vida estava voltando ao normal, Elizabeth continuava com suas provocações. Ela aparecia em nossa casa de vez em quando, sempre com aquele ar condescendente, fingindo preocupação. Espero que as coisas estejam se resolvendo, Jennifer, ela dizia, como se não fosse a causa de todo o caos em minha vida. Eu sorria de volta, mantendo as aparências, sabendo que logo seria ela receber a verdadeira surpresa. Quando tudo estava pronto, marquei o dia em que a bomba iria explodir. Entrei em contato com o advogado e o jornalista, enviando todas as provas que haviam sido cuidadosamente coletadas. Estava tudo em movimento. Naquela noite, deitei ao lado de Marcus, sentindo uma estranha calma. Amanhã, eu sabia, as coisas mudariam para sempre. Elizabeth não seria mais a mulher que controlava todos ao seu redor. Ela seria desmascarada, e dessa vez eu seria responsável por isso. Na manhã seguinte, com uma confiança que eu há muito tempo não sentia, me preparei para o golpe final. O telefone tocou logo cedo. Era o jornalista. A matéria estava pronta e as autoridades já haviam sido notificadas. Era uma questão de horas até que tudo se tornasse público. Eu olhei para o espelho, ajeitei meu cabelo e sorri para mim mesma. Ela não faz ideia do que está por vir, pensei. E quando aquele pensamento cruzou minha mente, senti uma onda de satisfação. Depois de tudo que ela fez para me derrubar, agora era minha vez. Eu me olhava no espelho naquela manhã, refletindo sobre a jornada que havia vivido até ali.
O rosto que me encarava não era o mesmo de alguns meses atrás. O olhar carregava uma nova determinação, um fogo que nunca antes tinha conhecido. Talvez fosse a sensação de finalmente estar no controle. O controle que Elizabeth sempre me negou, que ela roubou de mim com sua manipulação e mentiras. Mas agora, a verdade estava prestes a vir à tona, e dessa vez, era ela que iria desmoronar. Acordei cedo, ainda sentindo o peso dos últimos dias. Marcos dormia ao meu lado, alheio ao que estava prestes a acontecer. Ele não sabia dos detalhes do plano, e isso era intencional. Queria poupá-lo de participar desse desfecho, queria que ele tivesse a oportunidade de lidar com a queda da mãe sem a dor adicional de saber que sua esposa foi a arquiteta disso. Mas eu sabia que a revelação da verdade abalaria as fundações de tudo que ele acreditava sobre sua mãe. E, no fundo, estava preocupada sobre como isso afetaria nosso relacionamento. Eu me vesti com calma, escolhendo uma roupa simples, mas que transmitisse confiança. Sabia que, depois daquela manhã, a minha vida mudaria para sempre. Marcos ainda estava adormecido quando saí de casa, meu coração acelerado, mas a mente fria e calculada. Era um sentimento estranho, uma mistura de ansiedade e excitação. De alguma forma, eu sabia que nunca mais seria a mesma mulher que um dia aceitou as provocações de Elizabeth em silêncio. A caminho da mansão de Elizabeth, senti o vento frio da manhã bater no meu rosto. O som das mensagens no meu celular não parava de chegar. Notícias, perguntas, curiosidades. Eu sabia que o artigo sobre as fraudes fiscais de Elizabeth já estava circulando, e a repercussão seria avassaladora. O jornalista com quem trabalhei fez questão de expor todos os detalhes, as contas bancárias ilegais, as transferências duvidosas, as joias fictícias usadas como lavagem de dinheiro. Tudo estava ali, claro e público, e a polícia não demoraria para agir. Quando cheguei à casa de Elizabeth, a atmosfera estava tensa. Havia alguns carros estacionados na entrada, um silêncio pesado no ar, como se o próprio ambiente soubesse o que estava prestes a acontecer. Bati na porta com firmeza, sentindo a adrenalina correr por minhas veias. Poucos segundos depois, Elizabeth abriu a porta, seu rosto marcado por uma expressão de surpresa e confusão. Mas logo, aquela velha máscara de superioridade e controle apareceu. Jennifer, o que você está fazendo aqui a essa hora? Sua voz soava cortante, como sempre, mas havia algo a mais ali, uma leve hesitação. Eu dei um passo à frente, mantendo meu olhar fixo no dela. Elizabeth, acho que você já sabe por que estou aqui. O silêncio entre nós era quase palpável. Eu podia ver nos olhos dela que algo estava errado. Elizabeth sempre foi uma mulher que controlava todas as situações, mas agora ela parecia perceber que o jogo estava fora de suas mãos. Ela recuou um passo, como se buscasse uma saída, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, 2 policiais se aproximaram da porta, com seus distintivos visíveis. Elizabeth Duarte? Um dos policiais falou, sua voz firme e oficial. Você está sendo presa sob acusação de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Ela congelou, os olhos arregalados, olhando de mim para os policiais, como se estivesse tentando processar o que estava acontecendo. Aquele momento, o exato instante em que ela percebeu que não havia escapatória, foi a culminação de tudo pelo que eu passei. Anos de insultos, humilhações, provocações. Agora, ela enfrentava a consequência de cada escolha que fez. Isso é um engano. Eu não fiz nada. Elizabeth gritou, sua voz carregada de desespero. Mas o tom calmo e controlado havia desaparecido. Pela primeira vez, ela parecia vulnerável. Parecia derrotada. Enquanto os policiais algemavam, ela virou o olhar para mim, e pela primeira vez eu vi algo que nunca pensei que veria nos olhos dela, medo. Ela sabia que tudo que construiu estava ruindo diante de seus olhos, e que eu fui o instrumento dessa queda. Você fez isso? A voz dela era apenas um sussurro. Eu dei um passo para trás, sentindo o peso da situação finalmente cair sobre mim. Eu só fiz o que era certo, Elizabeth. Você passou a vida inteira tentando controlar tudo e todos.
Mas agora chegou a sua vez de enfrentar a verdade. Os policiais a levaram e eu observei enquanto ela desaparecia no carro. O portão da mansão de Elizabeth se fechou atrás de mim e, de repente, o ar pareceu mais leve. O peso que carreguei por tanto tempo foi dissipado e eu senti uma liberdade que não sabia que existia. Mas havia uma última coisa a ser resolvida, Marcus. Voltei para casa sabendo que ele já teria visto as notícias. Quando entrei pela porta, ele estava sentado no sofá, o jornal na mão, o olhar perdido. Era como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Eu caminhei até ele, me sentando ao seu lado em silêncio, esperando que ele falasse. É verdade? Ele finalmente perguntou, a voz baixa e cheia de dor. Sim, eu respondi, sem rodeios. Tudo isso é verdade. Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de confusão e tristeza. Eu não sabia que ela era capaz de algo assim. Como eu não vi isso? Eu segurei a mão dele, tentando transmitir conforto, mas sabia que aquele era o momento que ele precisaria enfrentar sozinho. Ela te manipulou a vida inteira, Marcus. Ela manipulou todos nós. Mas agora, a verdade finalmente veio à tona. Ele permaneceu em silêncio por um tempo, antes de finalmente me olhar. Você fez o que tinha que fazer, não é? Assenti. Eu fiz isso por nós. Para nos libertar. Ele suspirou profundamente, como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso, Jennifer. Eu entendi. Não esperava que ele aceitasse tudo de imediato. Elizabeth era sua mãe, e lidar com essa traição não seria fácil. Mas sabia que, no fundo, Marcus compreendia que não havia outra escolha. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas aos poucos, as coisas começaram a se ajustar. A prisão de Elizabeth foi amplamente divulgada, e a justiça seguiu seu curso. Ela foi condenada pelos crimes, e sua fortuna foi confiscada. Seu nome, antes sinônimo de poder e respeito, agora estava manchado para sempre. Quanto a mim e Marcus, nosso relacionamento foi lentamente se curando. Ele precisou de tempo para aceitar a verdade sobre a mãe, mas aos poucos, percebeu que essa era a melhor coisa que poderia ter acontecido para nós. E agora, sem as sombras de Elizabeth sobre nós, finalmente tínhamos a chance de recomeçar. Eu estava livre. Finalmente livre. E desta vez, nada, nem ninguém, poderia tirar isso de mim. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!